Tua Bíblia comigo em Filemon. Eu estou feliz que você atendeu o meu apelo e voltou para a igreja, você que já estava viajando há um tempo, não é? Aproveitou, espero que você tenha aproveitado o mês de janeiro. Agora temos aí de fevereiro até junho para trabalhar, depois você pode dar uma descansadinha, quem pode em julho, depois voltamos de novo até dezembro, tá bom? Combinado? Então abra a tua Bíblia aí comigo em Filemon. É esta carta que nós vamos analisar, estudar e pensar juntos nessa manhã. Todos aí com o livro de Filemon aberto, abra sua Bíblia em Filemon. Esta é uma carta, alguns teólogos dizem que não é uma carta, é um bilhete, porque na realidade é a carta mais curta que Paulo escreveu, das 13 cartas paulíneas, essa é a carta mais curta. Ela, de fato, se você observar, ela é um bilhete, porque ela tem aí 25 versículos, somente um capítulo. Então, é algo que Paulo escreve e não é como as demais cartas que nós temos analisados aqui junto. A carta de Filemon, Paulo escreveu ali entre os anos 60 e 70 depois de Cristo. Ele está preso em Roma. Vocês devem lembrar, nas várias cartas de Paulo eu mencionei isso. Paulo está preso em Roma, uma prisão domiciliar, numa casa onde ele tem acesso às pessoas, onde ele pode receber visita. Então, ele escreve essa carta a Filemon, neste período que ele está ali detido em Roma. Essa talvez seja a carta mais explosiva que Paulo escreveu, e vocês vão ver por quê. Porque ela trata de assuntos muito sensíveis para a sociedade naquela época. Portanto, não é uma carta simples, por mais que possa parecer. Você que já leu Filemon algumas vezes, você vai ver que essa carta contém alguns assuntos muito sensíveis e que vale a pena nós nos debruçarmos nele e pensar nos dias de hoje como é que nós estamos lidando com situações semelhantes a essa. Esta carta, ela tem 3 personagens principais, e eu quero que você se atente a isso. Ela tem Paulo, o apóstolo Paulo, querido nosso, alguém que nós estamos aprendendo ao longo do estudo das cartas a admirar muito mais, alguém que Deus usou de uma forma especial, alguém que teve um encontro com o Senhor, como você teve um encontro com o Senhor e teve a vida mudada. A vida de Paulo, né, enquanto Saulo, se transformou completamente quando ele encontrou com Jesus a caminho de Damasco. Vocês lembram disso, não é? Quando ele então vê, não é? Deus, fica cego, depois de 3 dias ele volta a enxergar novamente, e a partir dali ele começa a servir ao Senhor, ele muda a sua vida completamente de alguém que perseguia para alguém então que pregava o evangelho das boas novas e que era perseguido pela igreja. Paulo, que nós não precisamos gastar muito tempo falando sobre este homem, que de fato é uma inspiração para mim e para você. Se você está acompanhando as cartas paulinas, essa exposição, se você está dedicando tempo em ler, você vai ver que Paulo de fato é uma inspiração para nós. Portanto, um dos 3 personagens dessa carta é Paulo, é aquele que escreve a carta então a Filemon. E temos Filemon. Quem é Filemon? Filemon era um homem rico, né? Muitos dizem que romano, morava na cidade de Colossos, tinha posses, né? Tinha escravos, tanto que Onésimo, que é o 3º personagem dessa carta, Onésimo é escravo de Filemon, ou seja, Filemon era um homem de muitas posses, era um homem rico naquela época, não é? Lembrando que neste período da história, a escravidão era algo muito comum, não era incomum, pelo contrário, era comum. Um homem podia se tornar escravo porque ele era conquistado, ou seja, o seu povo foi conquistado, ele se tornava escravo. Ele podia se tornar escravo porque nasceu de uma mãe escrava, ou ele podia se tornar escravo porque ele devia, né, como pagamento da dívida, ele se tornava escravo daquele que o havia emprestado o dinheiro. Então, eram as 3 formas de alguém se tornar escravo. Mas Filemon, que era então o senhor de escravos, era um homem de muitas posses naquela época. Filemon, em algum momento da história, teve um encontro com Paulo. E olha que interessante isso. Ele teve um encontro com Paulo e ele se converteu ao Evangelho. Ele se converte, então, ao Evangelho, e você vai ver na própria carta, quando Paulo escreve, Paulo diz para Filemon, e saúda a igreja que se reúne em sua casa. Então, Filemon não só se converteu ao Evangelho, mas ele se tornou um líder de bastante proeminência ali na cidade de Colossos, não é? Tanto que na casa dele reunia uma igreja. Então, tudo indica que Filemon era um líder de uma igreja, alguém, de fato, já
muito querido no meio dos cristãos naquela época. Então, esse é o segundo personagem que nós temos aí. E temos o terceiro personagem, que é Onésimo. Onésimo, ao contrário de Filemon, ele era propriedade de Filemon, ele era um escravo, um homem sem direito nenhum naquela época, um homem sem voz, não é? E que em algum momento, com certeza, ele fraudou Filemon. Nós não sabemos se ele roubou, nós não sabemos se ele simplesmente fugiu, mas ele foge de onde? De Colosso, e vai parar lá em Roma, onde ele encontra Paulo. Então, Onésimo é o terceiro personagem dessa história, mas um homem sem direito, um homem sem nenhum direito, um homem fugido. E aqui nós temos algumas nuances, algumas coisas interessantes que nós temos que pensar, não é? Onésimo, por ser um escravo, ele, então, quando encontra Paulo e também aí se converte, porque parte, você vai ver, da carta, Paulo está dizendo quem era Onésimo e quem é Onésimo agora, porque ele encontra Paulo, tudo indica que na prisão, e ele, então, se converte ao cristianismo e se torna alguém que merecia o destaque a ponto de ser mencionado numa das cartas. Imagina que privilégio nosso ter o nome ser mencionado numa carta, estudado 2000 anos depois, como nós estamos fazendo aqui. Então, esses são os três personagens principais que nós temos nessa carta aí de Filemon. Qual é o contexto histórico aí para entendermos um pouco? Não é? Paulo está em Roma, ele está preso, e Paulo está aguardando, então, uma audiência que ele teria com Nero, o imperador Nero daquela época. E aí é o primeiro contraste que eu quero que você pense comigo nessa carta, porque vocês vão ver que Paulo vai fazer um pedido para Filemon sobre Onésimo. E esse é o teor principal dessa carta. Só que Paulo está preso em Roma e ele vai fazer uma defesa perante Nero, dizendo que o cristianismo não traz nenhum tipo de problema e que Nero não deve se preocupar com o cristianismo, porque naquela época diziam que, e toda a história que corria, é que o cristianismo iria, de alguma forma, modificar o império ou trazer dificuldades para o Império de Roma ali naquela região. Então, pense comigo que interessante isso. Uma das coisas que Roma tinha era escravos, né? Os senhores tinham escravos e o próprio Império Romano, quando conquistava um povo, esse povo se tornava escravo. Os judeus daquela época, teoricamente, eram escravos de Roma, não eram escravos no sentido de ficar numa corrente, mas pagavam pesados tributos, não tinham muitos direitos e assim por diante. Então, Paulo está aguardando essa entrevista com ela. E o que ele vai escrever a Filemon, que nós vamos estudar nessa carta? Exatamente temas que ferem, não é? Se você for parar para pensar, ele está dizendo ele está aguardando para dizer para Nero, não se preocupe não, o cristianismo não vai trazer nenhuma mudança para o Império Romano, não é uma ameaça ao Império Romano. O Império Romano dominava esse povo. Mas você vai ver na carta que quando Paulo escreve a Filemon, ele diz assim, Filemon, trate Onésimo não mais como escravo, mas como irmão. Ou seja, está mudando um conceito social e cultural daquela época. Então, o que eu quero que você pense comigo é, talvez, nós pensarmos um pouquinho como estava a cabeça de Paulo e a importância que ele dava para uma única pessoa. E isso, para mim, quando eu estava estudando a carta essa semana, falou muito ao meu coração. Paulo, quando escreve a Filemon, queridos, ele não está pedindo de uma forma muito simples, ele está pedindo algo que poderia, inclusive, complicar a situação dele, Paulo, com Nero. E aí fica claro para mim a importância que as pessoas têm para Deus, e é isso que a gente tem que ficar atento. Paulo não pensou duas vezes em pedir algo para Filemon, não é, no lugar de Onésimo, que poderia trazer um problema sério, inclusive para a própria vida de Paulo, não é, na presença de Nero. Mas Paulo trabalha nesse sentido, insiste nisso, escreve para Filemon, e aí para mim e para você fica o princípio de que vale a pena investir nas pessoas. Vale muito a pena investir, mesmo quando isso te causa aí algum prejuízo, ou pode te causar algum prejuízo, mas ainda vale a pena investir nas pessoas. É isso que nós aprendemos aqui com Paulo, quando ele então escreve a Filemon para tratar deste assunto. Então, esse é o contexto para você entender um pouco dessa breve carta, não é, qual é o pano de fundo de tudo isso que está aí. Então, vamos lá para a carta, você está aí com a sua Bíblia aberta. Paulo começa no verso 1, dizendo assim, então, a Filemon, entendendo que Onésimo que leva essa carta para Filemon. Então, Onésimo está ali, com certeza, quando Filemon lê a carta, Onésimo está na casa dele. Então, Paulo, capítulo 1, eu só tenho esse capítulo, verso 1. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Então, Paulo sempre usa essas
palavras interessantes, porque de fato ele era um prisioneiro naquele momento, e o irmão Timóteo, que é o filho querido que sempre o acompanhou. A você, Filemon, nosso amado cooperador, a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. Então, de fato, lembrem-se que eu disse, ele era um líder da igreja daquela época, então não era qualquer cristão que Paulo estava escrevendo, mas alguém que, de fato, tinha ali um carinho entre os demais cristãos. E aí, no verso 3, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa é a saudação inicial de Paulo aí, para Filemon, muito parecida com algumas outras saudações que ele tem nas suas cartas. Mas aí vamos para o verso 4. Ele diz assim, sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações. E olha que interessante no verso 5, ele diz assim, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Amados, isso aqui para mim é fantástico. Quantas pessoas estão ouvindo falar da tua fé? Quantas pessoas na sua caminhada podem olhar para você e dizer assim, olha, este é um homem de fé, esta é uma mulher de fé, sem você falar. Porque quando as pessoas ouvem falar de você, não significa que você falou, significa que alguém falou de você. Alguém falou assim, poxa, não, a Tânia, eu sei quem é, a Tânia é uma mulher de fé, uma mulher crente, que serve o Senhor. É isso que Paulo está dizendo aqui de Filemon. E isso tem que me fazer pensar, ou seja, como é que as pessoas estão vendo da minha vida? Amados, porque nós pregamos o Evangelho com a nossa vida. Tem muita gente falando e não vivendo absolutamente nada. E ele continua dizendo que ele também ouve falar sobre o amor que ele tinha por todos os santos. Amor aqui é algo prático. Não é dizer assim, eu amo o Du. Não, amar o Du significa caminhar com ele, significa atendê-lo nas suas necessidades, significa ouvi-lo, significa me interessar pela sua vida, significa saber quais são as suas aflições, angústias, participar das suas alegrias. E a carta começa exatamente com isso. Olha, eu ouço falar da sua fé, não é? E do amor que você tem por todos os santos. Não é um amor seletivo. Não é um amor que eu tenho por alguns e por outros. Não, por todos os santos. Essa era a figura deste homem chamado Filemon, que nós estamos estudando. E aí no verso 6, Paulo vai usar algo que é fantástico, porque, queridos, Paulo está aqui preparando para o pedido. E aqui aprenda com Paulo isso, viu? Você, quando vai fazer algum pedido a Deus, ou você vai fazer algum pedido a alguém, aprenda a preparar o terreno para o que você vai fazer. Não é? Aprenda. E olha o que Paulo diz aqui no verso 6. Ele diz assim, oro para que a comunhão que procede da sua fé, eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Quando Paulo diz assim, Filemon, eu oro para que a comunhão que ele está dizendo aqui é koinonia, é aquilo que nos une, é o interesse que temos, é compartilhar as mesmas coisas, é uma participação mútua. Paulo está usando uma palavra que no grego está dizendo assim, olha, Filemon, eu oro para que você tenha, na sua caminhada cristã, aprendido a compartilhar, aprendido a ter uma participação mútua, ou seja, para que as pessoas participem contigo dessa caminhada. Paulo está preparando para o que ele vai fazer lá na frente. Então, ele está usando com Filemon os princípios cristãos, ou seja, qual tem que ser a nossa caminhada, amados, quando nós estamos com as pessoas, ou seja, quando eu vou para alguém com princípios cristãos, é claro que eu vou ser atendido, se esta pessoa entendeu também a caminhada cristã. Então, Paulo está dizendo para ele, olha, Filemon, oro para que a comunhão, oro para que a koinonia, oro para que o compartilhar, oro para que essa participação mútua que vocês têm entre vocês, agora, de fato, ela faça diferença no que eu vou te falar daqui a pouco. Se você está caminhando e entender esse princípio, é o que vai acontecer. Né? E aí ele continua no 7. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. De novo, a figura deste homem, que também serve de modelo para mim e para você, é algo que anima o coração das pessoas. A sua caminhada tem que animar o coração das pessoas. Quem chegar perto de você triste, amado, tem que sair animado.
Não é essa alegria falsa, não é você fazer palhaçada, gracinha, não é isso não. É animado com uma palavra, animado com esperança, animado com um abraço, animado com um choro junto. Às vezes você chora com alguém, porque você não sabe o que fazer, mas não tem problema não saber o que fazer. Chorar com alguém faz bem. Porque a Bíblia diz que nós temos que rir com os que estão rindo e chorar com os que choram. Então, Paulo está dizendo que toda essa vivência de Filemão, este amor de Filemão, tem sido motivo de alegria, de consolação e tem reanimado o coração dos santos. Lembrando que nessa época esses homens eram perseguidos. Trazia essa alegria ao coração de cada um deles aí nesse momento. Então, Paulo faz essa oração de abertura, não é? Ele trabalha isso aí dos versos 1 aos versos 7, ele vai falando exatamente sobre isso. E aí, no verso 8, querido, a partir do 8 vem o pedido de Paulo. A partir do verso 8 é que Paulo, então, vai fazer um pedido para Filemão. Então, olha o que ele diz no verso 8. Ele diz assim, por isso mesmo o quê? Por toda essa situação que eu estou dizendo, pelo teu amor, pela fé, pelo testemunho que você dá, por você ser alguém inspirador para todo mundo. Ele diz assim, por isso mesmo, tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever. Aí você fala, caramba, Paulo já mudou de elogio para mandar. Paulo está usando aqui a autoridade dele. Por que ele podia mandar Filemão fazer? Porque Filemão era o que era por causa de Paulo. Filemão havia se convertido porque Paulo pregou o evangelho, ou seja, Filemão olhava para Paulo, olhava para Filemão como um filho na fé. E como um filho, ele dizia assim, Filemão, eu posso mandar em você, nesse sentido. E ele vai dizer lá na frente, você me deve a sua vida. A nossa caminhada é essa. Então, hoje, quando se fala de pai espiritual, é bobeira, gente. Bobeira, mas quem te levou a Cristo, você tem uma admiração maior, não é assim? Quem te apresentou Jesus, e esse Jesus que transformou a tua vida, gera em você uma admiração maior. E eu te garanto que quem te levou a Cristo, se a pessoa falar assim, poxa vida, eu estou precisando de um favor, opa, deixa eu, não é? O que você está precisando? Vê se eu posso te ajudar. Então, parece que Paulo está usando algo duro aqui, mas não, Paulo está dizendo exatamente alguma coisa assim, olha, por isso mesmo, tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Que amor? O mesmo amor que Filemão demonstrava. Olha Paulo usando de novo a mesma situação. Ele diz assim, eu, Paulo, já velho, não é? E agora também prisioneiro de Cristo Jesus, no 10, apelo em favor do meu filho Onésimo. Olha que coisa linda, Onésimo saiu de Colossos como um escravo fugitivo. Paulo lá, aí Onésimo lá em Roma tem um encontro com Paulo. Como é que Paulo se refere a Onésimo? Meu filho, alguém que eu gerei, alguém que eu cuidei, alguém que eu ensinei, alguém que estava aí no mundo perdido. Ele diz assim, olha, ele continua no verso 10, que gerei enquanto estava preso. E essa coisa me encanta em Paulo, que Paulo não perdia oportunidade. Ô, gente, quantas oportunidades a gente perde? Quantas oportunidades nós perdemos na vida? Paulo tinha tanto desejo de pregar o evangelho que não importa se ele estava preso, onde ele estava. E eu me lembro muito bem do pastor Edson, que eu caminhei com ele durante 7 anos. Pastor Edson, se você não quisesse passar vergonha, se você achar que isso é motivo de vergonha, era melhor você não caminhar com ele, porque não tinha um lugar que você ia que este homem não falava de Jesus. Você estava no restaurante com ele, terminava de comer, quando o garçom vinha trazer a conta, você podia esperar. Estava ali, ele já estava apresentando o plano de salvação. Se você estivesse num posto de gasolina, o frentista pondo na hora de pagar, vem o pastor Edson com o plano de salvação, e assim era, onde ia. Ele era tão assim que eu tinha um problema na perna, sério, precisava fazer uma cirurgia, e eu fui no médico, a gente saiu, depois que eu saí do médico, a gente saiu para almoçar, eu sentei estávamos no carro, eu e ele falou, e aí, jovem, o que te apetece? Aí eu falei, não, pastor, a minha cirurgia. Ele falou, jovem, que cirurgia? Você vai para o Senhor logo, precisa de cirurgia. O que a gente vai fazer agora? Ou seja, o negócio dele era pregar o evangelho. Parecia Paulo. Não, na cabeça dele não tinha tempo a perder. E quem andou com ele sabia disso. Então ele dizia que se alguém parasse perto de você por mais de 2 minutos, queria ouvir de Jesus. Então ele dizia, se está parado, alguém parou do lado, fala de Jesus para ele. Porque qual a oportunidade que vai ter? E nós perdemos isso, amados. Nós perdemos isso neste mundo cheio de mimimi,
Não é assim? Ah, não, você tem que respeitar as pessoas. Agora, um tal de respeito para cá. Claro que tem que respeitar. Mas eu preciso pregar o Evangelho. Com todo respeito, as pessoas estão morrendo e indo para o inferno. Com todo respeito, quem morrer do seu lado sem Cristo vai para o inferno. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos cheios de dedos, cheios de medo, politicamente correto. Nós precisamos voltar a pregar o Evangelho, ser chato nesse sentido. As pessoas precisam ouvir de Jesus. Olha que história linda que nós estamos vendo. Um homem muito bem sucedido que não precisava de nada. Teoricamente, Filemão não precisava de nada. Filemão é um cara que tinha posses, terras, escravos, devia ter o respeito da sociedade romana. Este homem encontra com Paulo e se converte, se torna um líder de uma igreja na sua casa. Foge um cara lá do lugar dele, da fazenda dele, vai encontrar Paulo em Roma, se converte, se torna alguém útil, que volta para Filemão. Esse é o evangelho que eu e você cremos. Só que às vezes nós ficamos cheios de dedos, cheios de medo. Temos que falar, aproveitar a oportunidade, é isso que Paulo está dizendo aqui para ele. Que gerei enquanto estava preso. E ele continua, olha que lindo no verso 11. Ele diz assim, olha, ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Paulo está fazendo um trocadilho. A tradução do nome Onésimo era útil. Então, Paulo está dizendo, olha, enquanto escravo, apesar do nome dele ser útil, ele era inútil para você. Mas agora, depois da conversão, depois que ele se converteu, depois que ele conheceu Jesus, ele é útil para mim e para você. Vocês já viram um marido ser pior depois que se converte de fato, gente? Vocês já viram uma mulher, não é, ser pior depois que se converte? Você já viu um profissional, um funcionário ser pior do que se converte? Não. O Evangelho tem esse poder de transformar as pessoas em pessoas muito melhores do que elas são. Se elas são pessoas más, elas se tornam pessoas boas. Quantos maridos truculentos aí hoje são moças, são verdadeiras moças, no bom sentido, tá, gente? São verdadeiras moças, né? Mas é isso, carinhosos, compreensivos, porque o Evangelho faz isso. Então, quando olhamos para a história de Onésimo, Filemão, isso tem que nos trazer para o nosso dia a dia. Poxa vida, quantas pessoas estão aí vivendo, não é, de uma forma ruim? Quantas pessoas escravizadas estão por aí, mas passam perto de nós, estão caminhando conosco, sentam do nosso lado, comem com a gente e continuam na escravidão enquanto nós não estamos pregando o Evangelho. E aí, então, Paulo, não é, faz esse pedido. E aí, no verso 12, Paulo preparou todo o terreno, ele diz assim, mando-o de volta a você, porque ele sai de Roma e vai, então, até Colosso. E aqui, gente, nós estamos falando de uma viagem de aproximadamente 2.000 quilômetros, que era feita a pé, a cavalo, não é? Imagina, 2.000 quilômetros de viagem, para quem gosta de viajar, sabe o que significa 2.000 quilômetros. De carro, deve dar aí uns 2 dias, não é? Então, imagina a pé quanto tempo aí Onésimo demorou para chegar até Colosso. Então, ele diz aí no verso 12, mando-o de volta a você, como se fosse o meu próprio coração. Olha como Paulo se refere a Onésimo. Gostaria de mantê-lo comigo, ele diz aí no verso 13, para que me ajudasse em seu lugar, enquanto estou preso por causa do Evangelho, porque Onésimo se tornou útil para Paulo. Era alguém que, com certeza, ali na caminhada com Paulo, servia muito bem. E ele diz assim, olha no 14, que interessante, mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Ou seja, quando Paulo diz assim, mas não quis fazer nada sem a sua permissão, porque de quem Onésimo era propriedade? De Filemão. Quando Paulo diz assim, olha, Filemão não quis fazer nada sem a sua autorização, porque este menino aqui, que saiu daí fugido e roubou de você, que veio parar aqui, se converteu e agora é útil, ele ainda continua sendo sua propriedade. Então, ele tem que voltar e acertar com você. Amados, essa é a nossa vida, a minha vida e a sua vida. Você pode estar escravo de uma situação que você não acertou. Você pode estar servindo, sendo útil, fazendo um trabalho super lindo. Mas se tem coisa pendente na sua vida, precisa ser acertada. Você precisa entender isso.
Você pode ser uma bênção, você pode ser alguém que todo mundo admira, mas se tem um Filemão na sua vida, você precisa voltar lá 2.000 quilômetros e lá acertar a tua vida. Porque tem que ser você, não vai. Paulo não podia fazer isso por Onésimo. Paulo não podia simplesmente falar: Onésimo, teus pecados são perdoados, fica tranquilo. Não funciona assim. Mas não. Paulo diz para Onésimo, não está na carta, mas ele está dizendo: ó, você tem que voltar lá, viu? Você tem que voltar lá. Mas vou voltar lá e se ele, não importa se ele, mas você tem que voltar lá, você tem que acertar a tua vida com Filemão. Então pense nisso, querido. Pense na sua história. Você pode ser alguém hoje, uma bênção de Deus. Mas se tem arestas aí, você tem que acertar. Se tem motivos que te escravizaram, você tem que acertar. Se tem gente que você tem que ir lá, tem que conversar, tem que acertar, não deixa. Não significa que Deus está usando a tua vida, que está tudo bacana, que está tudo legal, que a tua vida está em ordem com Deus. Não, a vida nossa em ordem com Deus, eu não tenho nada, não estou devendo nada, ninguém pode apontar o dedo, minha vida está em ordem. É assim que tem que ser a nossa caminhada cristã. No que depender de você, vá lá e acerta. Filemão não tinha morrido. Ele não tinha dado uma carta de alforria para Onésimo, portanto, Onésimo tinha que voltar lá e acertar a vida com Filemão. E aí Paulo continua nessa carta linda, né? Verso 15, talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Olha que lindo. Olha Paulo de novo usando as questões espirituais, ele está dizendo assim para Filemão: olha, alô? Aí sim. Então o que ele está dizendo para ele? Ele está dizendo: olha, Filemão, este homem que saiu aí, não é, da sua propriedade, que te deixou, que hoje é um fugitivo, que quebrou a sua confiança, que pode ter roubado de você, ele está dizendo: Filemão, pensa de forma espiritual. Porque se nós pensássemos de forma humana, ele vai voltar, você castiga, porque a lei dizia que ele podia castigar Onésimo, ele podia inclusive matar Onésimo, ele podia colocar, por exemplo, na testa de Onésimo, com um ferro quente, a letra F de fugitivo. Tudo isso Filemão podia fazer com Onésimo, era o direito dele, porque o escravo era dele. Mas olha o que Paulo está dizendo para ele, e que nós temos que pensar nisso. Ele está dizendo aí: olha, talvez ele tenha sido separado de você, não é, por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. O que Paulo está dizendo? Filemão, você antes de conhecer a Cristo, Onésimo antes de conhecer a Cristo, só tinham vida nessa vida, vocês tinham um tempo aqui, nesse tempo. Mas quando este homem sai daí, pelos motivos que ele saiu, que não há uma justificativa, mas ele sai para voltar e vocês vão permanecer para sempre. Por quê? Porque ambos tinham tido um encontro com Jesus e iriam viver na eternidade com Cristo. É isso que Paulo está mostrando, dando a Filemão uma visão que talvez ele não tivesse. E aí no verso 16 vem o pedido que esse para mim é o mais difícil. Ele diz aí no verso 16, não mais, ele está dizendo para que ele o receba, não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa, como para cristão. Amados, o que Paulo está pedindo para Filemão aqui é algo que contraria todas as coisas naquele momento. Lembre-se que era uma sociedade que tinha escravos. Então nós estamos falando aí, naquela época calcula-se que tinha mais de 3 milhões de escravos. Como Filemão, tinham vários senhores de escravos naquela região. Então você imagina o seguinte, olha o que Paulo está pedindo para Filemão. Filemão, receba Onésimo, alguém que fugiu, e daquela época essas coisas deveriam, não é, serem públicas. Receba esse homem que fugiu da sua casa, que te envergonhou, que te roubou, que
talvez tenha causado para você um dano muito grande, mas você não vai recebê-lo mais como escravo, você vai recebê-lo como irmão amado. Eu anotei aqui, querido, algumas implicações do verso 16 para você entender o que significa isso. Primeira implicação, implicações sociais. Onésimo ser recebido na casa de Filemão não mais como escravo, mas sim como irmão, desafiava ali as normas sociais daquela época, desafiava completamente, desafiava a hierarquia daquela época, senhor, escravos. Então, esse era o primeiro impacto que essa decisão de Filemão, a pedido de Paulo, causaria ali naquela região. Também tinham implicações jurídicas, porque tinham leis que regiam toda essa situação, ou seja, os senhores tinham poder sobre os escravos, eram suas propriedades, ou seja, à medida que Filemão dissesse para Onésimo assim, não, você agora não é mais meu escravo, você é meu irmão, isso implicava em problemas legais, não era só uma decisão simples, obedecendo a Paulo. Eles tinham leis escravagistas naquela época, leis que regiam isso, leis que davam a esses homens poder sobre essa... Porque como é que você acha que você escraviza um grupo maior do que os livres? É sendo rigorosos com esse povo. Você tinha mais escravos naquela época do que livres. Como é que fica, então, uma situação? Por que os escravos não se revoltam contra os seus senhores? Porque as leis eram muito rigorosas, eles podiam matar essas pessoas. Então, nós tínhamos uma implicação social, outra jurídica, implicações espirituais, porque esta postura de Filemão e Onésimo, elas refletem o ensino do cristianismo, no lugar onde o cristianismo estava crescendo, e isso ia trazer algumas mudanças, e causaria um impacto muito grande, queridos, na própria comunidade cristã. Porque imagina uma sociedade aqui como a nossa, nós somos daquela época e temos aqui escravos e senhores. A hierarquia ainda determina isso. Um dia... não é? Chega alguém e diz assim, não, todos agora são livres, então a partir de agora não tem mais senhor, não tem mais escravos, vocês vão viver livres. O que isso causa numa sociedade escravagista? Um impacto impressionante, mas traz um impacto também para a comunidade cristã nesse sentido, porque demonstra na prática, não é, os princípios cristãos. Mas entenda que o que Paulo está pedindo para Filemão não é algo simples. Quando a gente lê a carta, fala assim, não, poxa, por amar tanto a Paulo, ele vai atender, ele atende porque... Não, as implicações eram muito grandes nesse sentido. Então, o verso 16 traz isso. Agora, vamos para o 17. Quando Paulo diz aí para ele assim no 17, porque ele precisava convencer Filemão, não é? Ele continuava no seu convencimento. Ele diz assim, se você me considera companheiro na fé, ó Paulo usando de novo o mesmo termo koinonia lá. Se você entendeu na caminhada que nós compartilhamos, que nós temos que ter participação mútua, e aí é o termo companheiro, ele diz aí no 17, assim se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Olha Paulo usando aí, né, de uma boa psicologia para convencer Filemão. E ele continua, olha que interessante que ele continua aí no 18. Se ele o prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Porque, amados, a fuga de Onésimo trouxe um prejuízo para Filemão. Onésimo trabalhava provavelmente na lavoura, trabalhava no dia a dia ali, isso tem um custo. E a lei dizia naquela época que qualquer pessoa que recebesse um escravo em sua casa, um escravo fugitivo, assumia a dívida daquele escravo com o seu senhor. Então, se você recebesse um escravo fugitivo na tua casa e as contas dele com o senhor tivesse lá, sei lá, 5, 10, 20, 30 mil reais, você era obrigado a pagar. Por isso é que Paulo está dizendo para ele aqui, olha, e se ele te deve alguma coisa, põe na minha conta, eu pagarei. De novo, olha como Paulo demonstra o carinho dele por Onésimo e o valor que ele dá a uma única pessoa nesta carta. Então, se ele o prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. E aí no 19 diz assim, eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei, eu pagarei. E aí, de novo, Paulo usa um termo pesado aqui, na relação dele com Filemão. Ele diz assim, para não dizer que você me deve a própria vida. Eu pago, viu, Filemão, mas não se esqueça. O que eu pago para você é muito pequeno em relação ao que você me deve. Paulo, de novo, aqui é espertinho, está dizendo, pode pôr na minha conta, eu te pago. Mas,
Não se esqueça. Esse Jesus que você serve e ama, foi eu que te apresentei. Eu que te apresentei. Eu acho que Filemão não cobrou de Paulo aqui essa dívida nunca, que ele não era louco. Não é? E aí ele continua, queridos, é interessante isso, que ele continua no 20. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Ele está dizendo, olha, receba este jovem Onésimo. Apesar do que isso vai causar aí na sociedade, eu tenho certeza, talvez ele falasse isso para Filemão, eu tenho certeza que isso vai causar um problema, outros senhores vão te procurar, as pessoas vão te criticar, você não vai ser entendido, vão achar que você vai perder tudo que você tem, você está liberando um escravo e os outros, como é que você vai lidar com isso? Como é que esses escravos vão se comportar na sua propriedade? Porque ele dependia disso também na caminhada do dia a dia, ou seja, eu tenho certeza que o coração de Filemão foi a mil ali, pensando nas consequências de tudo isso. Mas como não atender um homem como Paulo? E como não colocar em prática os princípios cristãos que ele vivia e tinha aprendido? Todas essas coisas estavam ali em jogo naquele momento. E aí no 21, amados, ele diz assim, escrevo-lhe, certo de que você me obedecerá, sabendo que fará mais do que lhe peço. Ele está dizendo, olha, Filemão, eu sei que você vai me obedecer e que você vai fazer muito mais do que eu estou pedindo a você. Tremendo, queridos. Olha o quanto nós aprendemos numa carta dessa. Olha o quanto nós aprendemos em valorizar as pessoas. Olha o quanto nós aprendemos o quanto vale esta caminhada com gente, não é isso? Ou seja, transformação que o Evangelho traz para a vida das pessoas. Então, quando olhamos para todo esse aspecto de Onésimo, de Paulo e Filemão, isso tem que encantar o nosso coração. Porque tudo isso que nós estamos lendo aqui, estudando nessa manhã, só foi possível por causa de Cristo Jesus. Cristo morreu na cruz para que situações como essa acontecessem. Ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia para que nós tivéssemos vida e gerássemos vida em outras pessoas, porque Paulo gerou vida em Filemão, depois gerou vida em Onésimo, que foi lá e os dois acertaram a sua história e com certeza impactaram a sociedade ali daquela região, de uma forma extraordinária, de uma forma bonita. E aí, queridos, Paulo, então, vai se despedindo, depois nas saudações finais, ele vai se despedindo de Filemão, e ele diz aí no verso 23. Primeiro no 22, ele faz aquilo que eu gosto muito. Ele diz assim, além disso, prepara-me um aposento. Filemão devia ser alguém com bons aposentos, né? Não era uma barraca, ele ia morar numa casa. Então, além disso, prepare-me um aposento, porque graças às suas orações, espero poder ser restituído a vocês. Paulo diz assim, olha, eu queria ir visitar você, eu queria passar um tempo aí com você. Eu imagino a expectativa de Paulo de chegar lá e encontrar Onésimo na casa de Filemão, continuando a servir. Ele poderia continuar a servir, mas não mais como escravo, mas como livre, como alguém que tinha total liberdade naquela comunidade. Aí no 23 ele diz assim, Epáfras, meu companheiro de prisão, por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudações, assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meu cooperador. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. Amém? Essa é a carta de Paulo a Filemão. Uma carta linda, como alguns dizem, um bilhete, mas um bilhete extremamente profundo. É um bilhete que nós podemos aprender coisas para o nosso dia a dia, né, princípios para aplicarmos no nosso dia a dia de forma preciosa. Então, queridos, fica aqui a minha palavra de incentivo a você. Invista nas pessoas. Você não sabe se você está investindo em Filemão, você não sabe se você está investindo em Onésimo, você não sabe se você está investindo em Billy Graham, você não sabe se você está investindo em Moody, você não sabe quem você está investindo. Mas vale a pena investir nas pessoas, vale a pena acreditar nas pessoas, vale a pena gastar o teu tempo ensinando pessoas princípios da palavra de Deus. Vale muito a pena isso, vale muito a pena isso. Eu encontrei essa semana um jovem querido, almoçamos juntos, e ele não vai se importar que eu conte o testemunho, porque não é segredo,
eu e a Toninha ministramos o curso Casados para Sempre para ele, eu não lembro mais há quantos anos, muitos anos atrás, né? Muitos anos, sei lá se 2005, lá em 2005. Ele era um jovem casal da primeira Igreja Batista aqui de Santo André. Nós ministramos o curso Casados para Sempre para ele. E ele, depois disso, ajudou alguns grupos e, num determinado momento, envolvido com a diretoria, ele foi chamado para fazer parte da diretoria do Casados para Sempre aqui no Brasil, que já abençoou milhares e milhares de casais por todo o Brasil e também no mundo. E ele, então, se tornou presidente desse ministério aqui no Brasil, né, o MMI. Hoje parece que tem até um outro nome, que é um nome mais internacional. E ele já está indo agora para o terceiro mandato dele como presidente do Casados para Sempre. E nós estávamos almoçando essa semana juntos, ele está morando 15 dias nos Estados Unidos, 15 dias aqui no Brasil, e ele me contando, então, que agora, morando nos Estados Unidos, mesmo antes, ele tem contato lá com a sede mundial do Ministério, que é nos Estados Unidos, e toda a liderança mundial. E que agora ele e a esposa também passaram a fazer parte dessa liderança mundial do Ministério, que atende mais de 100 países. Né? E uma pessoa super bacana, uma pessoa simples, uma pessoa honesta no que faz. Não é? Mas olha que interessante, 2005, ministramos na nossa casa para ele sem nenhuma pretensão. Hoje ele faz parte, não é, da diretoria mundial do Ministério. Então nós não sabemos em quem nós estamos investindo o nosso tempo. O que nós precisamos fazer é investir o tempo nas pessoas. Não importa se elas vão continuar servindo lá na empresa ou se Deus vai levá-los para galgar lugares maiores para que o nome dele seja exaltado e glorificado nesses lugares. Mas você precisa investir em pessoas, compartilhar aquilo que Deus te deu, compartilhar o conhecimento que você tem, dividir com as pessoas alegrias, tristezas, lutas, vitórias e assim por diante. Amém, queridos? Fique de pé, quero orar contigo, que essa carta nunca mais seja lida por você da mesma forma, que você, quando lê agora essa carta de Filemon, você entenda de fato o que ela está falando, tá bom? Fernando, se você quiser já ir se posicionando aí. Deus, nós te louvamos, Pai, pela história de Onésimo, um homem sem futuro naquela época, completamente sem futuro. Um escravo que talvez tenha fugido, Deus, pela forma com que era tratado, ou porque não suportava mais aquela situação. E 2.000 quilômetros de distância, esse homem encontra um jovem chamado Paulo, que o apresenta e dá a ele a melhor notícia que ele poderia receber, Deus, que ele deveria entregar a sua vida a Jesus, que ele deveria deixar de ser um escravo e ser um livre em Jesus Cristo. E Onésimo, com certeza, entendeu a mensagem, aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, teve a sua vida completamente transformada. Neste mesmo interim, Deus, um homem chamado Filemon, também através de Paulo, que não ficou calado, que não ficou preocupado porque era um homem de status ou de uma posição social elevada, apresentou este homem também Jesus Cristo, e que este homem entregou o teu coração a Jesus. E esta história, Deus, que poderia ter terminado de uma forma trágica, de uma forma que a lei permitia que Filemon, então, aplicasse um castigo severo sobre a vida de Onésimo. Com certeza, Pai, nós podemos imaginar o encontro destes dois, um encontro de dois homens convertidos, com situações totalmente distintas uma da outra, mas dois homens que entregaram o coração a Jesus, entregaram o coração ao Senhor e passaram a te servir. Eu creio que esses dois homens foram um grande testemunho ali na cidade de Colosso. Muita gente deve ter entregue a vida a Jesus a partir do testemunho de ambos, e só a tua palavra para fazer isso. Portanto, Pai, que nós possamos entender que nós temos que pregar a tua palavra, que a tua palavra veio para mudar este mundo, transformar famílias, transformar pessoas, levar pessoas sem esperança a ter esperança. Deus, secar as lágrimas nos olhos daqueles que estão sofrendo, trazer um sorriso, Deus, nos lábios daqueles que já não conseguem sorrir mais. Por isso, usa a minha vida, usa a vida de cada amado aqui dessa igreja, Pai, que a tua palavra seja pregada aqui, lá fora, em todos os lugares. Usa o teu povo, Deus, que essa história, Deus, de Onésimo, de Paulo, de Filemon, possa ser inspiradora, Pai, para nós, na nossa caminhada, no nosso dia a dia, Pai, mas que nós possamos crer nessa palavra, crer neste evangelho, crer na transformação que este evangelho pode transformar, pode fazer, pode trazer na vida das pessoas. Portanto, Pai, muito obrigado.
Cuida, Pai, de cada membro da nossa igreja. Que a nossa igreja, Deus, possa crescer em números, não para ter esse templo cheio, mas para termos vidas transformadas, pessoas salvas, pessoas que estavam caminhando para o inferno e agora estão caminhando, Deus, para ter um encontro contigo e viver contigo por toda a eternidade. Ao Senhor toda honra, ao Senhor toda glória, ao Senhor todo louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém.